Bom dia, Santa Catarina! Muito bem-vindos ao programa Destaques. Meu nome é Letícia, eu sou médica e apresentadora do quadro Vencendo o Tempo, onde procuramos formas para te ajudar a viver melhor e novidades na área da saúde. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial para mim, que é Rebeca Virgínia, escritora, engenheira, e ela escreveu um livro chamado Responsabilidade Curativa. Ela vai contar um pouquinho da história dela e como esse livro fez uma reviravolta na vida dela, e eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente também a enxergar a vida e a saúde de forma diferente. Rebeca, muito obrigada pela sua presença. Bom dia a todos, bom dia a você, Letícia. É um prazer muito grande estar aqui com você. Já nos conhecemos há algum tempo, né? E essa oportunidade de cooperar nesse seu quadro, Vencendo o Tempo, vem bem de acordo com o tema do livro, né? Que eu escrevi recentemente, que é Responsabilidade Curativa. Até esse foi o motivo principal, né, de ter convidado você, porque realmente o teu livro fala a língua do vencendo o tempo, né? Porque vencer o tempo não está relacionado à idade, e sim à forma que a gente leva a vida, a qualidade que a gente tem de vida, e foi isso que aconteceu com você, né, Rebeca? Conta um pouquinho o que te levou a essas mudanças e o que te levou a escrever o livro. Letícia, você me conhece há bastante tempo e sabe que eu sempre gozei de uma boa saúde, né? Em determinada época da minha vida, tipo 2015, 2013, eu começou a aparecer algumas doenças, né? E eu quis entender a razão dessas doenças. E a minha vida toda eu fui empresária e engenheira e empresária da construção civil. E nesse momento que essas doenças apareceram, eu resolvi entender, porque eu sempre achei que as doenças estavam relacionadas com o pensamento e com a nossa forma de viver, né? E fui estudar, fui fazer uma especialização em psicologia junguiana, né, do Jung, a psicologia analítica, e estudei outras áreas da saúde, como a nova medicina germânica. Participei de um congresso de física quântica, saúde quântica, onde conheci o físico Amit Goswami, fiz uma formação em ativismo quântico e também tive a oportunidade, fui buscar a razão das minhas doenças também nas constelações familiares, e fui entendendo que aquelas minhas doenças tinham outras razões de ser, estavam nas minhas memórias, né? E resolvi, eu estava, por exemplo, só para citar um dos casos, que eu cito vários no livro, que é o mais emblemático, é que eu estava com uma artrose no joelho e estava com indicação de colocar uma prótese. E foi aí que eu não me conformei com isso, e conhecendo essas áreas das medicinas energéticas e da psicologia, eu entendi que era uma questão de baixa autoestima, que estava destruindo a cartilagem do meu joelho, e fui fazer fisioterapia e reiki, outras terapias energéticas, e não precisei colocar a tal prótese no joelho. A velha história da mente sã, corpo são, né? Exatamente, de você entender o corpo, né? Porque o que acontece quando você tem qualquer problema de saúde, uma dor de cabeça, algum problema no estômago, você logo vai para o remédio, né? A dor de cabeça você vai para um analgésico, a dor do estômago você vai para um prazol da vida, e você perde uma oportunidade de ouro de investigar a causa dessa doença. Então, quando eu vejo, eu lhe acompanho muito aí no Instagram, nas suas lives, e você fala muito das deficiências de nutrientes, né? Ou de um desequilíbrio hormonal. Então, quando você faz uma análise de laboratório, não uma pesquisa de laboratório, você detecta que a pessoa está com deficiência de algumas vitaminas ou proteínas, ou um descontrole hormonal, você está detectando desequilíbrios nos efeitos,
né? A pessoa está doente, ela está com os efeitos, com sintomas, né? E os exames laboratoriais, eles detectam a razão dos sintomas. No caso da medicina energética, você vai buscar a causa, né? A causa da doença. Porque quando a pessoa está com sintomas, a doença já está instalada, né? Então, é nesse ponto que uma auxilia a outra. E a alteração bioquímica, ela também vem depois da alteração energética frequencial, né? O primeiro passo é a alteração energética frequencial. E não adianta, tá, gente? Somos seres, somos formados por átomos, o que corre no nosso corpo são correntes elétricas através dos neurotransmissores, nossos nervos como fio elétricos. Então, quer medir a eletricidade do seu corpo? Eletrocardiograma. Eletroencefalograma, né, são os mais conhecidos. Então, isso já passou muito do tempo de ser algo que, eu acredito ou não acredito. Isso é um fato, e a medicina quântica está crescendo cada vez mais, e graças a Deus trazendo respostas para muitas coisas que a gente não tinha há pouco tempo atrás, né, Rebeca? E uma coisa auxilia a outra. Então, o que eu coloco lá no livro é que e por isso que eu chamo responsabilidade curativa, é que a pessoa, enquanto paciente, ela tem que se conhecer até para informar melhor seu médico o que está acontecendo com ele, porque às vezes a pessoa vai ao médico e não consegue nem informar adequadamente o que está sentindo, e às vezes sai de lá com um diagnóstico que não é preciso por um desconhecimento até do seu próprio organismo, como é que funciona, né? E aí essas informações, elas estão nas nossas memórias. No livro, eu dedico um capítulo só às memórias, porque nós trazemos memórias dos nossos antepassados, que aí a gente pesquisa isso nas constelações familiares. Nós trazemos memórias de nossas vidas passadas, às vezes tem quem acredite e quem não acredita, mas quem acredita sabe que a gente tem vidas passadas e a espiritualidade mostra isso. Nós trazemos memórias que transformam-se em doença dos nossos traumas intrauterinos na nossa mãe, isso eu coloco também no livro, experiências e casos. Tem um caso até meu, pessoal, que eu vim descobrir recentemente, que é de um trauma de quando eu estava sendo gestada no útero da minha mãe. E aí você descobre isso através de uma técnica de terapia holística, que é o EMDR, né? O EMDR, que é a movimentação dos olhos, né? Ou de hipnose, por exemplo. E também as memórias dos traumas da sua vida presente. Então, essas memórias, elas são energéticas, elas não são genéticas, né? Então, aliada, quando você chega a descobrir essas memórias, você chega na causa da sua doença. Então, você sabendo a causa, saber lidar com a causa e sendo adequadamente atendido pelo médico, por um terapeuta, você alia as duas coisas e você tem uma possibilidade de cura realmente efetiva. Porque se você cura só os sintomas e não vai na causa, você não resolve, você fica bem ali e, de repente, a doença pode voltar mais adiante. Então, é isso que eu coloco, Letícia, no livro, é parte dele. Eu não sei se eu posso mostrar o livro aqui. Pode, por favor. Né? Por favor, Aqui com certeza. O livro é responsabilidade curativa, e aqui eu trato de como a física quântica, a epigenética, a medicina holística e as constelações familiares pode ajudar você a construir uma vida saudável. E aí você me pergunta, mas por que a física quântica? Porque a física quântica é que estuda o que acontece com a gente na partícula menor que o átomo. A física clássica, newtoniana, é acima disso, é de objetos que a gente fala físico, mas a nossa parte energética, que é muito importante no nosso organismo, ela é estudada pela física quântica, e a física quântica é, no caso do nosso corpo e da espiritualidade, é a linguagem da vida, né? Se você souber os princípios básicos da física quântica, você resolve, você entende melhor a sua vida, como você se comporta e como isso pode estar causando em você algumas doenças.
É. E os maiores estudiosos aí da física quântica e da medicina quântica são engenheiros, né? São engenheiros no geral que desenvolvem os equipamentos de biorressonância, os tratamentos e que eu particularmente gosto muito. E eu te conheço, né, Rebeca, há muitos anos e eu sei que você sempre aprofundou muito e você sempre teve um certo dom natural de captar ali, no caso, quando você implantava as ISOs, né, a deficiência na empresa, onde estava, você tinha uma visão, então eu sei que você com certeza se aprofundou muito também nessa área para escrever esse livro e eu quero te parabenizar, né? Te parabenizar, agradecer pela sua presença e eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente em casa a talvez procurar uma outra opção, ou se não tiver, tendo resposta com né, os tratamentos, com as opções disponíveis, abrir a mente para novas possibilidades, né? Esse é o principal. Você, como você está nesse, o tema do seu livro, do seu programa é Vencendo o Tempo, muitas pessoas se admiram, e aí eu vou colocar aqui da minha idade, se bem que né, que é 75 anos. Então, eu escrevi o livro aos 73, é uma nova fase da vida, uma das, vamos dizer assim, das itens importantes de bem viver, né? Você dormir bem, você fugir das informações, dos ambientes, da alimentação tóxica e dos relacionamentos tóxicos. Meditar, que já tem experiências que comprovam que pessoas que meditam aumentem até 40% as enzimas que controlam a idade biológica, eu acho que você sabe disso, né, Letícia? É ter um propósito na vida, né, para poder saber levantar com alguma coisa a fazer e que esse propósito esteja coerente com a sua essência, com as suas crenças, com o que você acredita. E agradecer, né? Porque agradecer o que se tem, porque quanto mais você foca no agradecimento, mais você tem. Tem até a frase da Bíblia que diz que aquele que agradece, aquele que tem, tudo mais lhe será dado. E você reconhece o que tem quando você agradece. Amém. Rebeca, muito obrigada. Gostei muito de conversar com você, né? E, gente, pessoal aí em casa, muito obrigada por ficar mais uma vez conosco. E até o próximo Vencendo o Tempo.